Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiane e nós estamos aqui hoje para mais uma aula de Ciências Naturais. Pegue o seu caderno Trilhas de Aprendizagens, volume 2 e vem comigo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre alimentação. O que você costuma comer na sua casa é parecido com o que os seus amigos costumam comer? Você já teve oportunidade de ir comer na casa de alguém e experimentou uma comida diferente? Aqui no Brasil, nós temos alguns costumes alimentares. Eu estou mostrando aqui uma imagem de uma comida bem brasileira, o famoso arroz com feijão. Com certeza você já comeu essa comida, talvez até hoje, né? Essa é a nossa comida mais tradicional aqui no Brasil. Mas você sabia que nem todos os lugares se come da mesma forma? Cada região nós temos um tipo de alimentação. Essa alimentação ela vai estar relacionada ao tipo de solo daquela região, ao tipo de clima, à economia e algumas outras variantes. Então, por esse motivo, as pessoas se alimentam conforme os costumes da sua região. Interessante, não é? E os animais? Você já pensou nos animais? O que eles comem? Você tem algum animalzinho na sua casa? E o que ele costuma comer? Vamos ver aqui alguns animais e o que eles costumam comer. Aqui eu tenho uma lista de animais e à sua frente nós temos ali algumas opções de alimentação. Você consegue relacionar o que cada animal come? Pense um pouquinho. Eu tenho aqui um exemplo de uma alimentação na natureza. Vamos ver como acontece? Eu tenho uma relação alimentar aqui. Nós temos ali a folhinha, o grilo, o rato, a serpente e o gavião. Se nós seguirmos as setinhas, eles estão numa sequência de relações alimentares. O grilo come a folhinha, o rato se alimenta do grilo, a serpente se alimenta do rato e o gavião se alimenta da serpente. No meio ambiente, os seres vivos interagem entre si, transferindo matéria e energia por meio da nutrição. Essa sequência de relações alimentares forma a cadeia alimentar. Nessa sequência, cada um tem uma função. Nós temos ali os produtores, temos os consumidores. No caso dessa imagem, nós não temos os decompositores. Os produtores são aqueles seres vivos que produzem o próprio alimento. No caso dessa imagem, nós temos a plantinha, porque a plantinha ela produz o seu alimento através da fotossíntese, através do sol. Nós temos também aqui os consumidores, no caso o grilo, o rato, a serpente e o gavião, que eles vão consumindo outros consumidores ou um produtor. E no caso nessa imagem não aparecem os decompositores, que são os responsáveis pela decomposição dos seres vivos quando estes já não estão mais vivos, ou seja, já morreram. Talvez você já tenha visto na sua casa algum alimento que ficou ali esquecido ou passou da validade e quando você foi pegar ele estava mofando, estava embolorando ou já estava estragado. Isso acontece por causa dos decompositores. Quem faz essa função na natureza, principalmente, são os fungos e as bactérias. Já pensou em tudo isso? Na natureza, essas relações alimentares, elas se complementam e tudo funciona de forma equilibrada. Aqui nós temos também alguns exemplos sobre a alimentação, porque nem todos os seres vivos se alimentam da mesma forma, você já deve ter percebido isso. Nós temos aqui a formiga como exemplo de onívoro, que são seres vivos que se alimentam tanto de vegetais quanto de carne. Nós temos ali o jacaré como exemplo de carnívoro, que são os seres vivos que se alimentam de carne. E o coelho como exemplo de herbívoro, que são os seres vivos que se alimentam de plantas e vegetais. Aqui também eu coloquei um exemplo
dos decompositores, que são as bactérias, e dos produtores do próprio alimento, que são os vegetais e as frutas. E aí, comer para quê? Já vimos sobre alimentação, sobre produtores, consumidores, decompositores, mas para que nós comemos? Nós comemos para ter energia e manter a vida. Interessante, não é? Na aula de hoje, nós estamos contribuindo para a vida terrestre. Que bom que você participou! Se você gostou do conteúdo e quiser saber mais, você pode pesquisar na internet ou conversar com seus professores pelo Google Sala de Aula. Até mais!